Segunda-feira, 6 de maio de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai ver que Bolsonaro cancela sua viagem a Nova York. E confira mais destaques. Projeto quer ampliar o uso de dados genéticos no combate ao crime. Ministério da Educação divulga novas regras para o FIES. Bispos eméritos são destaque em atividades da Assembleia Geral da CNBB. Estas e outras informações você acompanha agora no Imaculada Notícias. E o presidente Jair Bolsonaro cancelou a viagem que faria a Nova York. O presidente seria homenageado como personalidade do ano de 2019. O presidente Jair Bolsonaro decidiu cancelar a viagem que faria a Nova York. O presidente participaria do evento em que seria homenageado como personalidade do ano de 2019. A homenagem foi proposta pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. A viagem estava prevista para este mês. Com a decisão, o presidente também cancelou a agenda em Miami. Em nota, o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, disse que Bolsonaro agradece a homenagem proposta. Segundo o porta-voz, em face da resistência e dos ataques deliberados do prefeito de Nova York, Bill de Blasio, e da pressão de grupos de interesses sobre as instituições que organizam, patrocinam e acolhem em suas instalações o evento anualmente, ficou caracterizada a ideologização da atividade. Para que a democracia seja restabelecida. E o DNA já é usado como prova genética na identificação de criminosos, mas agora uma proposta que está em análise na Câmara dos Deputados quer mudar as regras para a coleta desse tipo de material e ampliar o banco genético brasileiro. Essa mulher, a quem vamos chamar de Maria, foi estuprada aos 11 anos e aos 16 anos de idade por 2 homens que eram próximos da família. Na época, a prova de DNA, que poderia ter sido decisiva, ficou prejudicada pela demora em colher o material genético. Eu torço muito pelas nossas mulheres para que elas tenham cada vez um atendimento melhor. Se depender do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as provas de DNA vão ser cada vez mais comuns no país. A proposta anticrime que está em análise na Câmara dos Deputados amplia o banco genético para permitir que seja colhido material biológico de qualquer pessoa que cometa crime doloso, ou seja, com intenção. A lei atual permite o recolhimento apenas de condenados por crimes violentos. A proposta é ampliar para todos os crimes dolosos. Isso vai permitir que o Banco Nacional de Perfil Genético seja ampliado e tenha mais sucesso, mais resultados, com mais criminosos sendo identificados, mais crimes sendo esclarecidos. Enquanto a mudança na lei não vem, o governo federal quer reforçar o cumprimento da lei em vigor e captar os dados genéticos de mais de 65 mil pessoas até o final do ano. Promover diversas ações de capacitação, tanto em preservação de local de crime, quanto em perícia em local de crime, quanto em exame de DNA. Todo o material coletado em cenas de crimes periciadas pela Polícia Federal em todo o país vem para este laboratório em Brasília. Aqui também são processados os perfis genéticos de pessoas que cumprem pena em presídios federais. As informações são inseridas no Banco Nacional e quando há coincidência entre os perfis genéticos, os estados são avisados. O Banco Nacional de Perfis Genéticos foi criado há quase 6 anos. 19 unidades da federação possuem laboratório integrado à rede da Polícia Federal. 5 estados estão com laboratório em fase de implantação e outros 3 vão ser integrados à rede ainda este ano. Em todo o país, 559 investigações foram auxiliadas com dados do banco genético. É uma prova que realmente tem um valor muito grande numa investigação e também na decisão judicial final. O Ministério da Educação divulgou as novas regras para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, e também como vai funcionar para quem atrasou as mensalidades e quer renegociar as dívidas. Felipe é apaixonado por nutrição e está prestes a terminar o curso. O sonho de conquistar um diploma só se tornou possível com a ajuda do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Sem essa forma de acesso hoje, dificultaria bastante a minha vida, né? Então, assim, eu atrasaria muito esse sonho de terminar realmente uma graduação que eu amo. Para participar do FIES ou do PFIES, o
programa de financiamento estudantil, no segundo semestre, é necessário ter obtido no mínimo 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio e não ter zerado a redação. É preciso ainda possuir renda familiar mensal bruta de até 3 salários mínimos por pessoa no caso do FIES, ou de até 5 salários mínimos por pessoa para o PFIES. Para quem já tem financiamento, o Ministério da Educação prorrogou para 15 de maio o prazo para a renovação semestral. Basta acessar o sistema. Também está aberta a possibilidade de renegociação de dívidas do FIES para alunos que atrasaram as mensalidades. Quem está inadimplente tem até 29 de julho para estabelecer novas condições de pagamento. Segundo o Ministério da Educação, mais de 500 mil alunos não quitam as parcelas há mais de 3 meses. A negociação ocorre da seguinte forma: as parcelas vencidas e as que ainda não venceram são somadas e divididas em até 48 meses. Mas o aluno precisa dar uma entrada de 10% ou R$1.000, o que for maior. A taxa de juros continua a mesma. Já a nova mensalidade terá valor mínimo de R$200. A medida vale para quem fechou o contrato até o segundo semestre de 2017. A possibilidade da renegociação é uma esperança de que vai continuar dando certo. Que apesar de eu ter tido aquele entrave naquele momento, eu vou conseguir permanecer, conseguir quitar meus compromissos. E após os mais de 200 foguetes disparados pela faixa de Gaza em direção a Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou a continuação dos ataques a alvos do Hamas na região. O Egito, que atua como intermediário, tenta mediar a situação. A recente escalada de tensões entre Israel e faixa de Gaza continuou neste domingo. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ordenou que as Forças Armadas continuem os ataques contra alvos do Hamas, em resposta aos disparos do último sábado. Nesta manhã, instruí as Forças Armadas a continuar os ataques massivos contra elementos terroristas na faixa de Gaza. Também ordenei o reforço das unidades na região com armaduras, artilharia e infantaria. O Hamas tem responsabilidade não só pelos seus ataques, mas também pelas ações da Jihad Islâmica e está pagando um preço alto por isso. Em consequência dos ataques cruzados das últimas 24 horas, cerca de 10 palestinos e 3 israelenses foram mortos. Hamad al-Jodori, um dos comandantes do braço armado do Hamas, foi uma das vítimas. Os 250 foguetes disparados no último sábado representam o maior ataque palestino contra Israel em um único dia nos últimos anos. O Egito, que atua como intermediário entre o Hamas e Israel, tenta mediar a situação para reduzir a tensão, enquanto os Estados Unidos disseram que apoiam o direito de Israel à legítima defesa. A ONU pediu que as partes retornem ao entendimento dos últimos meses e a União Europeia pediu o cessar imediato dos disparos. Desde março de 2018, palestinos protestam na fronteira entre a faixa de Gaza e Israel contra o bloqueio do enclave e o retorno de refugiados que tiveram que deixar a região após a criação do Estado de Israel. Mais de 270 palestinos foram mortos desde o início das mobilizações. E no próximo bloco você vai conferir a visita do Papa Francisco em Sófia, na Bulgária. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. E a Organização Mundial da Saúde anunciou que a atual epidemia de ebola na República Democrática do Congo já matou cerca de 1.000 pessoas. A instabilidade política e a presença de grupos rebeldes na região dificultou o trabalho de contenção da doença. A atual epidemia de ebola na República Democrática do Congo já matou cerca de 1.000 pessoas e está se espalhando intensamente, de acordo com a ONU. A Organização Mundial da Saúde tinha anunciado que havia esperanças de conter o surto no leste do país declarado em agosto, graças a uma nova vacina. Mas a insegurança na região, somada à escassez de recursos e o uso do vírus por parte de políticos para induzir as pessoas contra profissionais de saúde, minaram as tentativas da OMS de conter a doença. We are anticipating a scenario of continued intense transmission.
Estamos antecipando um cenário de contínua e intensa transmissão. Conseguimos deixar as operações no nível que estavam antes da infeliz morte do nosso colega Richard, em termos de vacinação, vigilância, além de controle e prevenção de infecções. Não é fácil sustentar tal esforço em termos técnicos e financeiros. It is not easy to sustain such an effort, both in technical terms and financial terms. A presença de diversos grupos rebeldes nas regiões de Ituri e Kivu do Norte dificultou o trabalho das equipes de saúde. Este é o 10º surto de ebola no país em 40 anos. E os bispos eméritos foram homenageados na 57ª Assembleia Geral da CNBB em Aparecida na última sexta-feira. A partir de 75 anos, idade limite para exercer o ministério episcopal, os bispos se tornam eméritos após apresentarem um pedido de renúncia ao Papa. O terceiro dia da Assembleia Geral começou com a missa na Basílica Nacional, celebrada em homenagem àqueles que, durante décadas, estiveram à frente das dioceses em todo o país. Eles têm muita sabedoria, muita experiência e eles sempre contribuem com sua participação, eles também participam dos trabalhos, de maneira que a ajuda deles vai ser muito valiosa para que nós possamos definir boas diretrizes. O episcopado brasileiro conta hoje com 171 bispos eméritos. Muitos ainda prestam serviços na administração de dioceses e paróquias ou atuam diretamente na CNBB. 43 eméritos participam desta edição da Assembleia. Tem oportunidade, por exemplo, para fazer emendas e para dar as suas opiniões, mas não para as votações. Nas votações são só os bispos diocesanos e os administradores diocesanos que participam. Após a missa, houve uma reunião privativa com o núncio apostólico e representante do Papa no encontro, Dom Giovanni Daniello. Na primeira sessão da Assembleia, os eméritos fizeram uma colocação aos bispos, inclusive sobre as novas diretrizes. Essencial para a unidade da pastoral desenvolvida pela Igreja em todo o país, as diretrizes contemplam a realidade vivida por todo o povo brasileiro. Elas são como se fosse uma luz que ilumina a cada diocese para que, na sua realidade, prepare seus planos pastorais. Entre os eméritos, as lutas e a experiência adquirida ao longo dos anos na missão de pastor dinamizam a Assembleia e estreitam os laços e a vocação de todo o episcopado nacional. E o episcopado brasileiro, retomando sobre a Assembleia Geral da CNBB, o episcopado brasileiro, através de voto secreto, elegeu como presidente Dom Valmor Azevedo, arcebispo de Belo Horizonte. Elegeu também vice-presidente, segundo vice-presidente, secretário-geral, presidentes das comissões das pastorais da CNBB e seus representantes junto à Conferência Latino-Americana. O tema do ponto de encontro desta manhã foi a mineração no Brasil, os desafios da atuação da Igreja, e também foi debatido o texto das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que terá sua aprovação final. Outros temas foram abordados pelos bispos, como a reunião reservada aos regionais, o Sínodo Pan-Amazônia e a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021. Bom, e na sua quarta viagem em 2019, o Papa Francisco visitou Sófia, na Bulgária, e expressou sua preocupação com o despovoamento da região. Apesar de oferecerem hospitalidade ao Santo Padre, os líderes da Igreja Ortodoxa do país rejeitaram qualquer serviço religioso ou oração conjunta. Em visita à Bulgária neste domingo, o Papa Francisco expressou sua preocupação sobre o despovoamento da região. De acordo com a ONU, o país é o que mais sofre com este problema, causado pela grande imigração, pelas baixas taxas de natalidade e uma mortalidade acima da média europeia. A Bulgária, como muitos outros países na Europa, tem que lidar com o que só pode ser chamado de novo inverno. O inverno demográfico que cai como uma cortina de gelo em grande parte da Europa. A população búlgara, agora com 7 milhões de habitantes, em comparação com 9 milhões após a queda do comunismo, pode chegar a 5,4 milhões em 2050. Os líderes da Igreja Ortodoxa rejeitaram qualquer serviço religioso ou oração com o Papa. Isolada e ligada a Moscou,
A Igreja búlgara é a única no mundo ortodoxo que boicota uma comissão de diálogo interreligioso com o Vaticano. Na próxima etapa da viagem, o Santo Padre vai visitar Skopje, capital da Macedônia do Norte, ex-república iugoslava com 20 mil católicos e cidade natal da Madre Teresa de Calcutá. E essas foram as nossas informações do dia de hoje. Eu te espero amanhã, 5h30. Desejo a você um bom final de noite. Salve Maria Imaculada. Até amanhã.